Terra, não tenha medo. Nesta noite, quando o dia já tiver terminado, a escuridão te cercar, o frio chegar e a luz não for nada além de uma sombra, não tenha medo, pois esta longa noite está acabando. Você consegue ver algo novo, infinitamente grande, intimamente pequeno. A paz está aqui. Tenha coragem, tudo mudará. Sua ansiedade, sua solidão, a falta de esperança, o desespero, os sentimentos ameaçadores que não te dão descanso, que te desanimam, te machucam, te fazem sentir envergonhado. Suas trevas estão se acabando. A liberdade nasceu. Tenha coragem. A esperança chega nas horas mais sombrias. A luz brilhou no meio do nada. A paz está aqui. Jesus, Deus conosco. Aqui mesmo, em carne e osso, para tirar as trevas que há em você e transformá-las em luz. Celebre, terra. Deus está aqui. Não está distante. Não está desinteressado. Não está com nojo de você. Cheio de amor. Jesus está aqui. A mão estendida de Deus que veio transformar o caos em paz. Não tenha medo, terra. Fique calma. Ouça. Deus está contigo. Finalmente, a paz. Olá! No domingo passado nós aprendemos nessa série de que o batismo nos leva à comunhão com Cristo e nessa relação com o seu corpo nós aprendemos dessa relação com Deus, aprendemos dessa relação com o próximo e nos constituímos enquanto um povo, este povo que tem um legado a ser testemunhado à medida em que anuncia a boa nova do reino de Deus. Para o nosso encontro hoje eu quero ler o Salmo 78, os versículos 3 e 4 que dizem: O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A fé cristã é uma fé que é transmitida de geração em geração. Tem um legado em que nós, ao anunciar a boa nova do reino de Deus, nos ocupamos. E o culto tem um espaço fundamental, à medida em que a gente se relaciona com a palavra de Deus, é formado por essa palavra e também reconstitui o nosso foco para seguir comunicando isso às gerações futuras e ao nosso tempo. Então, que esse tempo de adoração possa ser um tempo para que você pense e repense e reconstitua esse foco, olhando para aquilo que Deus tem para nós nessa geração, neste tempo. Sinta-se à vontade para adorar a Deus e que você abra o seu coração e a sua casa para fazer isso com alegria e gratidão ao Senhor. Tão mais forte é o meu amado.
jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado e ser achado nele. E ser achado nele. Ser achado e ser achado nele. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos reunidos mais uma vez aqui e estamos terminando hoje essa série de reflexões que nós tivemos no mês de fevereiro
sobre a igreja. Nós começamos falando sobre a igreja como ser e pertencer. E falando da importância de que é pertencer à igreja. Muitas pessoas falam sobre ser igreja, mas não há como você ser igreja se você não pertence a ela, se você não tem essa conexão, essa ligação da igreja, se você não é membro da igreja, com tudo isso, com tudo que essa palavra membro significa. Nós também ouvimos aqui o André compartilhando conosco sobre a igreja e essa questão do organismo e a organização, porque muitas pessoas falam da igreja também e põem bastante ênfase no aspecto orgânico da igreja, mas se esquecem que a igreja no Novo Testamento, ela tem também o seu aspecto de uma organização, que é muito importante para que esse organismo possa desenvolver-se de maneira saudável e inclusive possa crescer. Então, o André nos lembrou da importância de nós mantermos essas duas coisas em equilíbrio. E na semana passada, o Caetano nos falou sobre a questão do corpo e família e como que isso é importante também que, como igreja, a gente entenda o que significa ser corpo de Cristo. Nós pertencemos a esse corpo e ele usou as duas ordenanças que nós encontramos no Novo Testamento, o batismo e a ceia, para nos falar sobre essa questão do corpo e de sermos uma família, e inclusive de como que isso afeta não só os nossos relacionamentos, mas a nossa participação nessa família, a nossa contribuição, o nosso serviço. E aí nós ouvimos a Carol Celes compartilhando a experiência dela de pertencimento a esse corpo e a essa família, e como ela tem sido abençoada nessa relação e vivendo em comunidade, e como ela tem tido a oportunidade também de ser bênção para outras pessoas. E essa temática de ser abençoado, ser bênção, está ligada a essa última reflexão que nós teremos hoje, que é a igreja como povo e missão. Ou nós poderíamos até pensar a igreja como um povo em missão. E para isso eu gostaria de ler um texto do Novo Testamento, da carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. É um texto muito conhecido, eu tenho certeza que ao ler você vai se lembrar imediatamente dele, porque ele é muito citado e muito conhecido. Pedro diz assim, a argumentação de Pedro ali ele está falando sobre os cristãos, como que aquelas pessoas, os seus leitores se tornaram cristãos. Eles aceitaram a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, que para muitos foi uma pedra de tropeço, Pedro disse, mas para aqueles que aceitaram, essa se tornou uma pedra na qual eles se firmaram, e firmaram a sua fé e a sua confiança e encontraram uma nova vida. Pedro vai desenvolver esse tema, inclusive da nova vida e do modo como eles devem viver a partir dessa nova vida, ainda no capítulo 2 e no capítulo 3. As repercussões dessa nova vida. Mas lá, no meio dessa argumentação de Pedro, a gente encontra nos versículos 9 e 10 do capítulo 2 essa declaração. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pedro diz, vocês, porém, ele está fazendo aqui uma comparação com as pessoas que ele havia citado anteriormente, que eram aquelas pessoas que rejeitaram a Cristo, aquelas pessoas para as quais Cristo se tornou, como ele diz, uma pedra de tropeço, uma rocha que os faz cair, e essas pessoas não creram em Cristo para a salvação, elas tropeçaram na mensagem de Cristo. Pedro diz, vocês, porém, acreditaram nele. Vocês, porém, receberam ele. Porque vocês o receberam e confiaram nele, porque ele se tornou para vocês o Salvador e Senhor. Vocês, então, agora são, como consequência disso, geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa e um povo exclusivo de Deus. E o que me chama a atenção nisso é que Pedro está usando aqui alguns termos para se referir aos cristãos no seu tempo, na sua época, que são termos muito peculiares da
antiga, ou da velha aliança, ou do Antigo Testamento. Que termos são esses? Pedro está falando sobre a igreja como povo de Deus. E ele usa esses termos, essas descrições: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. E isso são alusões do povo de Deus no Velho Testamento. Para isso, eu gostaria de trazer à tona 2 textos que também são amplamente conhecidos pelos cristãos. Muito provavelmente, se você é cristão há algum tempo, você talvez já tenha ouvido, lido e tenha conhecimento desses textos, mas que Pedro está usando esses textos, ou ele tem em mente esses textos e essas alusões desses textos quando ele está dizendo para os cristãos, na sua época, nos seus dias, que eles são povo de Deus, que eles são sacerdócio real, que eles são uma nação santa e um povo exclusivo de Deus. O primeiro texto é em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Novamente um texto muito conhecido porque ele trata do chamamento de Abrão, que posteriormente se tornou Abraão e que foi o pai da fé de todos aqueles que creem, não só do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, e nós podemos dizer até de nós mesmos que cremos hoje, segundo as Escrituras e a carta de Paulo, principalmente aos Gálatas, onde ele faz essa referência e essa alusão a Abraão como pai da fé de todos aqueles que creem. O texto diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O que nós encontramos aqui? Claramente, nós não vamos demorar muito nesse texto, mas claramente nós encontramos 2 coisas que são importantes para a nossa reflexão hoje. A primeira delas é o chamado ou a vocação de Abraão. Deus chama ele, Deus diz assim: sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus convoca ele para uma jornada com Deus. Ele é vocacionado, ele é chamado. E aí Deus diz o seguinte, que ao fazer isso, ele então receberia da parte de Deus dádivas, bênçãos. Ou seja, Deus faz uma promessa, Deus convoca, Deus chama e Deus faz uma promessa. Qual a promessa? Deus diz assim: você vai ser um povo, eu vou abençoar você grandemente, o seu nome vai se tornar famoso. E isso se cumpriu, nós estamos falando dele hoje, né? Milhares de anos depois. Deus diz mais que isso. Deus diz o seguinte, que Deus iria abençoá-lo, tornar o nome dele grande, para que através dele, da sua descendência, do seu descendente, todas as nações da terra, todos os povos pudessem ser também abençoados. Está aqui no final: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Então, Deus está dizendo o seguinte para Abraão: eu vou te abençoar, mas para que você seja canal, veículo de bênção para outros povos, para outras nações. E aí nasce então essa jornada de Abraão e o povo de Israel, que é o nome de um dos filhos de Abraão, né? Um dos descendentes dele. O filho de Abraão, Isaac, teve filhos, e um deles era Jacó, e Jacó depois tem o seu nome mudado para Israel, e daí você tem então o nome de uma nação toda, a nação de Israel. Então esse povo de Deus que começa com um chamado de Deus, uma vocação de Deus para alguém que ele decidiu chamar e abençoar e usar como canal de bênção para os demais povos. O segundo texto é o texto de Êxodo capítulo 19. Isso acontece depois que esses descendentes então de Israel, de Jacó, se você vai
ler a história lá em Gênesis, você vai ver no final do texto de Gênesis, eles vão lá para o Egito, e aí eles começam a se multiplicar no Egito, e depois eles ficam na terra do Egito e se tornam escravos, e Deus levanta um homem chamado Moisés para que vá lá e seja o libertador, e esse povo sai da terra do Egito. E aí nesse contexto então de libertação, no capítulo 19 de Êxodo, Deus diz o seguinte, versículos 3 a 6, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui nós encontramos as palavras que Pedro, algumas das palavras dos termos que Pedro está usando quando ele se dirige aos seus leitores na sua carta que nós lemos. Vem daqui, desse contexto, uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, uma nação santa, e um povo peculiar, um tesouro peculiar. Pedro está usando isso. Deus está falando com os descendentes de Jacó, Deus está falando com os israelitas, Deus está falando com os filhos de Abraão. E Deus está dizendo, eu libertei vocês, e eu trouxe vocês para junto de mim. Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos pertencimento, esse povo pertence a Deus. O que Pedro diz assim, vocês são povo exclusivo de Deus, vocês pertencem a Deus. Vocês são meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Deus diz, embora toda a terra seja minha. Ou seja, todas as nações, todos os povos, toda a terra é minha, diz o Senhor. Mas de toda a terra eu escolhi vocês como um tesouro pessoal, como um povo exclusivo. E se vocês guardarem esses mandamentos, então vocês viverão do modo como eu espero que vocês vivam, e vocês revelarão, ao se manterem fiéis à aliança e aos mandamentos, vocês revelarão que vocês me pertencem, vocês revelarão que vocês são esse povo exclusivo, essa nação santa, esse reino de sacerdotes que eu planejei para vocês. Voltamos lá para o texto de Pedro. Ele diz, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Como é que isso se deu? Como que no Novo Testamento, como que os contemporâneos de Pedro, seus leitores ali, que vão receber a sua epístola, os cristãos no Novo Testamento, como é que eles se tornaram aquilo que Deus estava falando para o seu povo milhares de anos antes, através de Moisés, lá ao saírem do Egito? O que aconteceu? Como que isso se deu? Se deu da mesma maneira como aconteceu no Antigo Testamento, com Israel. Note, no Antigo Testamento, esse povo se torna povo de Deus por escolha de Deus, por misericórdia de Deus, por bondade de Deus. Tão somente um ato de Deus é que tornou isso possível. Em Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 7 e 8, fica bem claro isso. Deus diz assim, ou o texto diz, Moisés está falando ao povo, o Senhor não se afeiçoou de vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Ou seja, Moisés está falando para o povo, olha, vocês se tornaram povo de Deus, Deus escolheu vocês para isso, Deus escolheu vocês para essa tarefa, não porque vocês eram mais numerosos, melhores, não porque houvesse alguma coisa especial, não, vocês eram o menor de todos, mas Deus os amou, foi por causa do amor de Deus que Ele fez isso. E Pedro vai trazer essa mesma ideia quando ele diz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Note o amor e a misericórdia de Deus como um elemento que faz com que esses que não eram povo se tornem povo. Esses que eram o menor dentre todos, não tinham mérito algum, agora se tornem povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, escolhida por Deus. É um ato de bondade, de misericórdia. A igreja é o povo de Deus, alcançado pela misericórdia de Deus. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e vos enviei para que vocês possam ir e dar frutos. Ou então o Salmo 100, versículo 3, onde nós lemos: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio, do seu pasto. Ou Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde Paulo está falando sobre a nossa salvação, e ele diz assim: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, não por mérito, não por aquilo que vocês fizeram, não porque houvesse alguma coisa especial em vocês, não, para que ninguém se glorie. Isso é muito semelhante ao que Deus fala lá em Deuteronômio capítulo 7, não porque vocês eram mais numerosos, não porque vocês eram especiais, não, vocês eram os menores, mas eu os amei. É a graça e a bondade e a misericórdia de Deus que faz com que nós, igreja, sejamos seu povo nesse mundo. É por meio da graça e bondade e misericórdia dele, não por nossos méritos. E isto é muito importante quando nós consideramos esse tema de igreja como povo em missão. Porque qual é o propósito dessa escolha de Deus? Qual é o propósito de Deus manifestar graça e misericórdia para com as nossas vidas? Qual é o propósito de Deus selecionar e escolher dentre todos os povos um povo específico em misericórdia? Por que de imediato ele não demonstrou misericórdia para com todos? Por que ele escolhe um? Qual é o propósito disso? O propósito é que Deus quer, através deste através dessa igreja, através desse povo, Deus quer manifestar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua glória, o seu favor, a sua verdade, a sua justiça para todos os demais povos. Lá no começo daquele texto que nós lemos de Abraão: eu vou abençoar você, vou engrandecer o seu nome, você vai ser famoso. Para quê? Para que através de você os outros povos sejam abençoados também. Ou seja, Deus quer abençoar esse povo para que através desse povo outros possam conhecer e receber a sua bênção também. Nós encontramos isso mais uma vez no texto do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 a 8, onde Moisés está dizendo assim: eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra para a qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Mas de onde vem essa sabedoria e discernimento desse povo? Vem justamente das ordenanças, dos decretos que Deus deu a ele. Deus chama esse povo, Deus faz uma aliança com esse povo, Deus dá a esse povo uma série de decretos, de ordenanças, de mandamentos, e Deus diz assim: vivam dessa maneira. E quando eles viverem dessa maneira, os outros povos ao redor vão olhar e vão ver o quê? Vão encontrar neles um povo sábio, vão encontrar neles sabedoria e discernimento. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. É tão interessante isso, porque às vezes muitas pessoas leem
os textos do Antigo Testamento, e principalmente as leis mosaicas e todas aquelas ordenanças que são difíceis para nós entendermos até tudo aquilo hoje. E as pessoas leem aquilo e elas falam, nossa, isso me parece um absurdo, mas elas estão lendo aquelas leis, tendo uma mentalidade dos nossos dias, do nosso contexto atual. E quando você coloca algumas daquelas leis com a nossa mentalidade hoje, elas parecem realmente imperfeitas, elas não parecem ser muito perfeitas. Mas quando você coloca essas leis, essas ordenanças, esses princípios, no contexto da sua época, do seu tempo, comparando com as outras nações, com os outros povos, com os costumes, com aquilo que era praticado naqueles dias, então você encontra exatamente isso. Você encontra decretos e preceitos que são justos, que revelam bondade e misericórdia. E Deus diz assim, se o seu povo vivesse daquela maneira, os outros povos iriam olhar para eles e iriam ficar admirados, iriam considerá-los sábios e inteligentes pelo modo como eles estavam vivendo. Então qual era o propósito disso? Era tornar aquele povo como referência. Alguém já disse, como uma vitrine para as demais nações, uma vitrine para as nações. As nações olhariam para aquela vitrine e iriam falar, nós queremos o que vocês têm. Como é que nós fazemos isso? Esse era o propósito de Deus. E é isso que Pedro está evocando aqui, quando ele diz assim que nós somos, novamente, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Como quando nós temos essa relação com Deus que ele descreve aqui, por causa da misericórdia de Deus. Nós não éramos assim, nós não havíamos alcançado misericórdia, mas agora nós somos povo, por causa da misericórdia. Pedro diz que tudo isso foi feito para que pudéssemos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus quer que nós, como seu povo, possamos viver em missão nesse mundo. E qual é a nossa missão? Mostrar a esse mundo que não conhece Deus como é viver em aliança com esse Deus, como é viver em proximidade com esse Deus, como é conhecer a bondade e a graça e a justiça desse Deus em nossas vidas. Deus quer nos usar para que possamos ser vitrine para os demais povos, mas isso só é possível se nós vivermos da maneira como Deus espera que vivamos. É por isso que depois Pedro vai citar, e se você continuar lendo esse texto, ele vai falar várias vezes, vivam desta maneira, vivam assim. Há uma série de preceitos ou de ordenanças ou um novo modo de viver que nós como cristãos devemos abraçar. E se vivemos assim, então as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, o que vocês têm é algo que eu não tenho e é algo que eu quero. A grande tragédia dos nossos dias é que nós temos algo belíssimo, nós temos algo sábio, nós temos algo justo, nós temos algo cheio de misericórdia e bondade, nós temos um tesouro tremendo e nós vivemos querendo imitar os outros, em vez de vivermos dessa maneira, de tal maneira que eles queiram nos imitar. E aí, quando isso acontece, nós perdemos a nossa missão e nós perdemos nosso sentido de ser. Uma das coisas que a igreja nos dias apostólicos e depois fez, que realmente atraiu cada vez mais pessoas para suas fileiras, numa época em que a igreja era perseguida. Na melhor parte nos melhores momentos da sua história, ela era apenas tolerada pelo governo vigente, mas na maior parte do tempo ela era perseguida de maneira cruel. E, no entanto, essa igreja cresceu, ela se espalhou no Império Romano, ela se tornou gigantesca no Império Romano. E os historiadores, hoje em dia, têm olhado para essa época para tentar entender o que aconteceu lá. E uma das coisas que muitos vão apontar, que o que aconteceu é que esse povo viveu de maneira diferente. Ele viveu com princípios completamente contraculturais naquela época. Uma época em que a vida humana não valia nada, esse povo valorizava a vida humana. Uma época em que a imoralidade era algo rampante, era algo que dominava as relações das pessoas. Esse povo procurava viver uma vida com uma moralidade
como diz uma das cartas, eles tinham a cama deles que não era compartilhada com os outros. Eles não faziam da sua cama um lugar compartilhado com todos. Eles tinham princípios éticos e morais na sua relação, no seu casamento, no seu leito, na relação de pais e filhos, na relação com o próximo. Eles procuravam honestidade. Eles viviam de maneira diferente. E o Charles Colson tem um livro chamado A Fé em Tempos Pós-Modernos, que é esse livro aqui, e ele cita um pouco disso, ele fala um pouco de como aqueles cristãos viveram e qual repercussão isso teve na vida das pessoas. E eu acredito que é exatamente isso. Eu acredito que se nós pudéssemos viver, e se nós de fato vivermos como Jesus nos chamou para viver, nós não teríamos que ficar implorando para que as pessoas viessem ouvir a nossa mensagem. As pessoas iriam fazer fila para ouvir a nossa mensagem. Isso me faz lembrar da época em que eu estive na Rússia, no ruir da ex-União Soviética. Eu estava na cidade na época chamada Leningrado, era São Petersburgo. Depois eles, com o comunismo, acabaram mudando o nome daquela cidade para Leningrado, em homenagem a Lenin. E quando tudo aquilo ruiu, a cidade posteriormente retornou ao seu nome original, São Petersburgo. Eu estava lá em 1990, e com um grupo de pessoas. Eu me lembro de um dia, distribuindo folhetos evangelísticos, em frente a um lugar chamado Museu do Ateísmo, na Nevsky Prospekt, uma das principais avenidas daquela linda cidade. E eu estava ali com uma mochila cheia de folhetos. E sabe, eu não tinha que estender esses folhetos para as pessoas para ver se elas queriam pegar ou não. As pessoas, literalmente, elas estavam em fila para chegar até a mim e pegar o folheto que eu estava distribuindo. Havia uma sede no coração daquelas pessoas por receber a novidade do Evangelho, da qual a maioria delas havia sido negado durante dezenas de anos. Se a igreja vivesse dessa maneira, se a igreja vivesse da maneira como Jesus chamou-nos para viver, se a igreja manifestasse o caráter de Cristo, se a igreja obedecesse aos mandamentos de Cristo, se a igreja fosse como ela deve ser, como o povo de Deus, como uma nação santa, como um sacerdócio real, como esse povo escolhido de Deus, exclusivo de Deus, hoje nós não teríamos dificuldades evangelísticas, as pessoas iriam querer o que nós temos. Mas o fato é que às vezes nós não vivemos assim. Mas Deus chamou-nos para viver assim. Então temos que olhar não para o que não fazemos ou o que não é feito, ou as coisas ruins, vamos olhar para aquilo que devemos ser. Vamos nos arrepender daquilo que nós fizemos e que contradiz aquilo que Deus nos manda viver e ser. E vamos procurar ser igreja, povo de Deus, sal, luz nesse mundo, povo em missão nesse mundo, povo alcançado por Deus para manifestar a misericórdia de Deus, as grandezas de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele fez isso não porque nós merecêssemos, mas Ele fez isso por sua bondade. Como nós nos tornamos povo de Deus nesse mundo hoje? Quando nós manifestamos isso, quando nós servimos as pessoas, não porque elas merecem o serviço, não porque elas merecem um ato de bondade, não porque elas fizeram alguma coisa, ou não porque elas vão pagar-nos de volta, não porque elas vão retribuir-nos de alguma forma, mas quando nós, com misericórdia com a qual nós fomos alcançados, nós nos dispomos a servir as pessoas, a repartir com elas, a ajudar essas pessoas nas suas necessidades, a ser generosos e bondosos e justos e compassivos. Quando nós encarnamos essas coisas, nós estamos vivendo como esse povo de Deus, alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Michael Gorin, num livro chamado A Igreja Missional na Bíblia, ele faz a seguinte proposta sobre como a igreja, como povo de Deus em missão nesse mundo, deveria estar empenhada em viver como uma comunidade de contraste, novamente, não tentando ser igual a todo mundo ao seu redor, mas uma comunidade que contrasta
com o mundo ao redor. Uma comunidade que contrasta em seus valores, em seu amor, em sua bondade, em sua misericórdia, nas coisas que são importantes para ela, o mundo ao redor, que era exatamente isso que o povo devia viver lá na época de Moisés e da aliança e dos mandamentos, vitrine para as nações. Michael Gorin diz assim, que essa igreja deveria ser uma comunidade de justiça em um mundo de injustiça econômica e ecológica. Uma comunidade de simplicidade e generosidade em um mundo consumista. Uma comunidade de pessoas que contribuem financeiramente de modo generoso em um mundo egoísta que busca seus próprios direitos mais do que os dos outros. Uma comunidade que testemunha humilde e ousadamente a verdade em um mundo de incerteza. Uma comunidade de esperança em um mundo desiludido e saturado pelo consumo. Uma comunidade de alegria e gratidão em um mundo hedonista que busca freneticamente o prazer. E uma comunidade que experimenta a presença de Deus em um mundo secular. Que Deus nos ajude a sermos essa comunidade, que Deus nos ajude a vivermos assim, que Deus nos ajude a entendermos qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamamento, para que Ele nos salvou, para que Ele tem nos abençoado, porque Ele nos deu a Sua palavra, os Seus mandamentos e os Seus princípios. Para que tudo isso? Para que nós possamos anunciar as grandezas daquele bendito Senhor e Salvador, que nos tirou das trevas, de um mundo de trevas, de uma vida em trevas, e nos chamou para a sua gloriosa luz, onde hoje nós vivemos como filhos da luz, e onde hoje, por sua bondade, à medida que nós nos submetemos a Ele e procuramos viver como Ele viveu, nós nos tornamos luz para esse mundo em trevas ao nosso redor. Vamos orar juntos. Deus, eu oro para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos ajude a sermos igreja, povo em missão, povo que pertence ao Senhor, não porque nós somos melhores do que os demais povos e as demais pessoas, mas porque fomos alcançados por Tua graça e misericórdia. O Senhor nos amou primeiro, e por isso agora nós amamos o Senhor. E por causa do amor do Senhor em nossos corações e da misericórdia e da graça que recebemos, agora nós somos transformados e nós olhamos ao nosso redor para as pessoas, para esse mundo em trevas, para esse mundo em confusão, para esse mundo desesperado, e nós queremos manifestar a Tua luz, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor àquelas pessoas ao nosso redor. Deus, ajude-nos a viver assim. Ajude-nos a recuperar o nosso chamamento e a nossa vocação. Ajude-nos a viver hoje de tal maneira que as pessoas vão olhar para as nossas vidas e elas vão querer perguntar-nos acerca da fé e da esperança e desse amor que é evidente em nossas vidas. É isso que eu te peço, Senhor, por mim, por essa igreja que se reúne em um tempo de pandemia, por Tua igreja aqui no Brasil e ao redor do mundo, para que venha o Teu reino e a Tua vontade seja feita, na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa
gosto meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Muito bem ouvir essa mensagem que aquece e edifica o nosso coração. E é muito bom quando a gente tem conversas sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto. E muitas vezes nos chega esse conteúdo durante a semana e isso é compartilhado. Inclusive você pode compartilhar essa mensagem e outras, elas se encontram disponíveis nas plataformas digitais, no formato agora de podcasts, então você pode acessá-las e também acessar aqui o QR Code se quiser saber mais informações sobre a nossa comunidade, participar e pertencer conosco. Você é bem-vindo, espero que continue aqui. Hoje a gente viu sobre a importância de ser povo e de como essa convivência comunitária, comum, unidade, nos dá então esse direcionamento daquilo que Deus espera de nós em nosso tempo. Então que você nesta semana possa, encorajado e inspirado pela palavra de Deus, seguir nessa missão para a qual Deus nos chamou a servi-lo em missão em nosso tempo. Que você tenha uma semana de paz e uma semana abençoada.